ter um diretor musical no teu ouvido, no ouvido do ministro de louvor, que era ele para conduzir a igreja, não era o diretor musical. E o cara fica dizendo, manda bater palma agora. Ah, agora, manda dar glória a Deus. Agora, para um pouquinho, vai guitarra. Então, é um negócio de muita direção física e pouca direção do Espírito Santo. E o ministro de louvor verdadeiro, ele depende do Espírito Santo. Se ele não depende do Espírito Santo, ele é apenas um dirigente de corinho. Olá, abençoada, abençoada, seja muito bem-vindo ao nosso canal. O cantor e compositor Nani Azevedo, nome artístico de Ananias da Silva Azevedo, esteve presente na 16ª edição da Expo Evangélica deste ano. Nani Azevedo falou sobre a nova onda do worship e a adoração inspirada pelo Espírito Santo. Ele fez críticas sobre o modelo e da forma que muitos músicos se apresentam. Ele destacou o modo repetitivo do estilo e criticou a falta de variedade musical, além de abordar o problema de falta de conhecimento bíblico e o evangelho raso pregado em algumas igrejas. Nani enfatizou a mudança que o estilo tem trazido para os ministros de louvor, se tornando preguiçosos e dependentes de diretores musicais ao invés do Espírito Santo. Assista o vídeo comigo. Veja bem, tudo que você está falando de Jesus, do Espírito Santo e louvor a Deus, claro, tudo é válido. A única coisa que eu penso, né, é que é muita coisa igual. É tudo igual. Então dá a impressão que então ninguém tem pai mesmo, né? Então é uma vibe que o playback é o mesmo, vamos dizer assim, falando musicalmente falando, o playback é o mesmo. E dá essa impressão que jogou o louvor da igreja para baixo. E não um louvor de exaltação, onde você poderia se alegrar na presença de Deus, né? A palavra de Deus diz no Salmo 100, entrai pelas portas deles com louvor, com festa, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Então, a única objeção não, o pensamento que eu tenho é que é um envelope, né? Tudo envelopado, vem de fora, já envelopadinho, e as pessoas só transformam aqui no nosso português. E musicalmente falando, é uma coisa que, tipo, o playback serve para todo mundo, vamos dizer assim. É o mesmo pad, a mesma guitarrinha, a mesma bateria tribal para todo mundo. Então, muda alguma coisa na letra, né? Mas é a vibe, é a geração, esperar passar para ver o que vem depois. Claro, seríssimo, por quê? Usam demais o termo graça. Termo graça. Só que o mesmo Deus que é amor, ele é bondade, ele é misericórdia, ele é graça, mas também é justiça. Então, a gente pega no termo graça e tipo assim, faça o que você quiser, viva como quiser, afinal, você está debaixo da graça. E não existe uma de super graça. É a graça que te dá graça para fazer você cumprir a lei. Eu sempre falo que Jesus não é a graça. Olha o que a graça disse. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Foi a graça que disse, não foi a lei que disse. Olha o que a graça disse. Aquele que não deixar pai, mãe, irmão, por amor a mim, não é digno de mim. Foi a graça que disse, não foi a lei. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Foi a graça que disse, não foi a lei. Então, a gente usa muito o termo graça, faça o que quiser, viva como quiser, mas a graça te obriga mais, te leva mais para o caminho da lei do que a própria graça. Então, eu acho que eles pararam de estudar. Porque essa vibe que eu falei, que eu acabei de dizer agora, deixaram os preguiçosos. Por quê? É só botar 3 notinhas, a guitarra é uma só, a bateria é uma só, então deixaram de estudar. Então os músicos raízes estão sem trabalho. Os músicos raízes mesmo, com banda, que estudava partitura, que fazia tudo, estão estacionados, vamos dizer assim. Eu espero que a próxima geração agora venha com uma vibe diferente. Hoje, por exemplo, que eu viajo demais, né? Por mais que eu já passei dos 60, mas eu viajo 18 vezes por mês em média. O que eu tenho visto muito é que o ministro de louvor, qual é o papel dele? É servir, porque ministrar é servir. Mas ele é o canal de Deus para a igreja, para levar a igreja à presença de Deus, ou trazer Deus à presença da igreja. Então, ele não pode perder a palavra de Deus, né? Tem que ter isso para ele poder ministrar aquilo que ele vive. Agora, o que eu tenho visto com muita preocupação é que ao invés de ter um ministro de louvor, está tendo um diretor musical que fica no seu ouvido, dizendo o que é para você fazer, sabe? Agora, canta o primeiro refrão,
Tá todo mundo. E não tem mais. Bota o VS, claro que é organizado, fica mais organizado, fica um show mais bonito, né? Mas tem um diretor musical no teu ouvido, no ouvido do ministro de louvor, que era ele para conduzir a igreja, não era o diretor musical. E o cara fica dizendo, manda bater palma agora. Agora, manda dar glória a Deus. Agora, para um pouquinho, vai guitarra. Então, é um negócio de muita direção física e pouca direção do Espírito Santo. E o ministro de louvor verdadeiro, ele depende do Espírito Santo. Se ele não depende do Espírito Santo, ele é apenas um dirigente de corinho. Então, o que você achou desse vídeo? Se inscreva, compartilhe esse vídeo, deixe seu gostei, seu like e deixe a sua opinião, que é muito importante, tá bom? Deus possa te abençoar grandemente, em nome de Jesus. A gente se vê no próximo vídeo.